habitação, casa para o povo. Tudo isso é coisa séria, muito séria. Faltam 10 milhões de casas para os brasileiros. Mário Covas, presidente, vai promover um programa de construção de casas com características inovadoras. Vai usar novos materiais e novas técnicas que permitam construir mais depressa e mais barato. Usar peças pré-fabricadas para construir muitas casas ao mesmo tempo. Financiar lotes urbanizados e uma cesta básica de materiais para autoconstrução aos que ganham até 2 salários mínimos. Dar apoio jurídico às prefeituras para a regularização de terrenos daqueles que esperam por uma escritura definitiva. Aprovar os pedidos de Coabs que dormem nas gavetas da Caixa Econômica Federal e que somam 736 mil unidades. Com este conjunto de iniciativas, é perfeitamente possível. Sem resolver totalmente o problema, mas ainda assim dando uma resposta no limite das possibilidades, construir num período de 5 anos, 5 milhões de habitações. Não de abrigos, não apenas de casas, mas de habitações. Isto é, locais em que a casa, as circunstâncias em que ela se coloca e a própria família possam viver com a dignidade necessária. Palavra de Mário Covas, palavra de honra. Mário Covas tem autoridade para falar. Quando teve poder nas mãos, Mário Covas fez. Na Zona Leste havia um conjunto abandonado. O que fez Mário Covas? Covas, como foi um excelente prefeito, pegou todo o conjunto, terminou a construção, construiu ainda mais coisas que hoje nós estamos tendo condições de morar. Mário Covas promoveu a autoconstrução, como aqui no bairro Jaraguá. Não tinha condição de nós construir, né? Então ele nos ajudou, comprou o terreno, depois financiou o material, né? E nós juntamos e construímos. Mário Covas entregou em 3 anos 33 mil casas, mais da metade do que todos os prefeitos anteriores. Mário Covas, na presidência, é o único que pode enfrentar essa tremenda inflação e essa tremenda crise econômica que castigam a vida dos brasileiros. E o seu trabalho na prefeitura é um bom exemplo sobre isso. Ele soube, como prefeito de São Paulo, cortar a corrupção. Durante 3 anos não houve nenhum escândalo em São Paulo. Cortar os desperdícios no gasto público, evitar dívidas, porque é um administrador responsável. E, acima de tudo, dirigir o dinheiro público em benefício dos setores mais necessitados da população. E ele pode fazer isso porque sabe exercer autoridade, sabe ter competência e lucidez, sabe juntar a melhor equipe, ele tem a melhor equipe de todos os candidatos, sabe ser persistente, eu diria, até teimoso, quando se trata de beneficiar a população mais necessitada. Eu voto em Mário Covas, porque Mário Covas foi o único candidato que chegou aqui no nosso bairro, prometeu 2 ruas asfaltadas e quando ele saiu, ele deixou o nosso bairro completamente asfaltado, sem buraco, e foi o único candidato que andou conosco na lama, na chuva, para ver tudo que se passava aqui no bairro. E só com ele nós conseguimos isso. Quando mesmo ele deixando, né, terminando a sua gestão, ele ainda continua participando com a gente. Qualquer coisa que nós precisamos, nós temos Mário Covas. Então eu acho que como eu vou votar em Mário Covas, toda a minha família vai votar em Mário Covas. E eu acho que o povo, principalmente de Vila Cisper, deve realmente votar em Mário Covas. Que tudo que nós temos, nós devemos a ele. Foi ele que deixou o nosso bairro do jeito que é. E é o único candidato do povão. É Covas! É Covas! É Covas! Santa Catarina recebe Mário Covas de braços abertos. Carreata dos Tucanos em Chapecó. O encontro de Mário Covas com o povo de Blumenau. Mário Covas e o grande comício de Joinville. Eu sou o homem que acredita que uma nação vive pela força de seu povo e pela participação do seu povo. E eu estou vindo
para a festa antecipada da vitória em 15 de novembro, gente. Os partidos oprimidos, os partidos do terceiro mundo. Agora, o socialismo da Internacional é o comunismo que o senhor sempre defendeu? Não, é a mesma coisa, mas é luta pelo socialismo também, né? Conquistar uma sociedade livre da exploração do homem pelo homem, né? A última vez que o senhor nos honrou com a sua presença, o senhor levantava que o comunismo ainda não foi atingido no mundo. Não foi. Eu confirmo isso ainda agora, né? Não há ainda uma sociedade comunista. O comunismo é a etapa superior do socialismo. Quer dizer, conquistado o socialismo, mais adiante se conquista a sociedade comunista, em que cada um retira do fundo social tudo que necessita. Para isso é necessário uma alta produtividade e uma educação de solidariedade muito grande entre os homens na sociedade. Agora, quando os países, por exemplo, como a União Soviética, abrem e pedem a presença do capital, o que significa? Não, a União Soviética está utilizando o capital estrangeiro porque quer ser aplicado lá e eles não têm receio. O camarada Gorbachev acha que é perfeitamente viável pagar o lucro desse capital. Quer dizer, o capital penetra e pode retirar o lucro desejado. Porque o essencial para a União Soviética, no momento, é adquirir a tecnologia moderna para a indústria. E para isso tem que fazer algumas concessões. Sim, mas isso, com essa sua informação, nós confirmamos que houve um atraso no desenvolvimento. Não é atraso. Por que atraso? Não, o senhor ele disse que ela quer conquistar a moderna comunismo, o socialismo não é a negação total do capitalismo, é a superação do capitalismo. Adotar a parte sã, a parte melhor e rejeitar a parte má do capitalismo. É isso que o Stalin errava quando considerava que a dialética era a negação total, que o socialismo tinha que ser a negação total do capitalismo. Está verificado que era um erro isso. Hoje o camarada Gorbachev está utilizando muita coisa do capitalismo, se utiliza ainda no socialismo durante algum período ou mesmo permanentemente. Quer dizer que então, de certa forma, ele quer recuperar eventualmente algum tempo perdido. Está recuperando, corrigindo erros cometidos pelos sucessores de Lenin. Todos os sucessores de Lenin, a começar por Stalin, não tinham um conhecimento da própria Rússia czarista que Lenin tinha. De maneira que cometeram muitos erros na aplicação do marxismo. Agora, doutor Luiz Carlos Prestes, eu acompanhei perto, junto, a Guerra do Vietnã. E a Guerra do Vietnã, colocando de lado o aspecto político, ela foi liquidada não só porque os americanos vinham perdendo terreno constantemente, mas simplesmente pela presença da telecomunicação, na minha opinião. Porque no momento que nós mostrávamos os acontecimentos do Vietnã, e esses acontecimentos, guardados os devidos fusos horários, eram instantaneamente mostrados em todos os Estados Unidos, a opinião pública foi pressionando. É verdade. É verdade. Isso não poderia estar acontecendo hoje com relação a todo o bloco comunista? Não é a mesma coisa. O que está se dando é coisa muito diferente. Não, e veja, o que eu quero dizer é a colaboração dessa aldeia global, que não é do Dr. Roberto Marinho, mas é do McLuhan, né? Lógico, é do McLuhan, mas essa não é a concepção comunista. Né? Porque no momento em que o cidadão comunista soviético, não por opção talvez, mas por obrigação, por o Estado é assim, ele sabe mais e mais sobre, digamos, as delícias do mundo capitalista, ele não força? Não. As delícias do mundo capitalista, por melhores que sejam, são inferiores às do mundo socialista. O mundo socialista assegura vantagens e felicidades para o povo que no mundo capitalista não é possível, não é acessível, é uma minoria. Agora, doutor Luiz Carlos Prestes, essa felicidade toda leva o pessoal a pular a cerca? Não, a diferença, a Alemanha democrática foi que se deu isso. Por quê? Por que se deu isso? Devido a restrições à liberdade. O ser humano pode ser muito bem alimentado, mas não basta o estômago, encher o estômago. Precisa ter liberdade de pensamento também, liberdade de manifestação da sua opinião. E foi por isso que saíram, de ir e vir, poder sair da Alemanha e entrar na Alemanha. Foi por isso que o camarada Honecker acabou renunciando, né? Porque a pressão popular foi toda nesse sentido. Quantos alemães se afastaram da Alemanha democrática? Logo de início, 20 e tantos mil, 30 mil, né? Porque queriam liberdade, querem liberdade de pensamento. Isso é um direito do ser humano.
E havia restrições muito grandes à liberdade dentro da República Democrática ainda. Quer dizer que A disciplina do alemão já é tradicional, vem de Frederico II, né? Você sabe como é que Frederico II educou o povo alemão? Fez dos seus sargentos mestres-escolas, né? Que ensinavam o ABC, as 4 operações, e a tocar um instrumento de música. Foram os sargentos do Frederico I foi que fizeram a Alemanha de hoje. Foi feita dessa forma. Então, com uma disciplina rigorosa. Né? Prussiana. De maneira que isso não é mais aceitável no século que estamos vivendo. Né? Quer dizer que, então, para a União Soviética, a Alemanha estaria muito atrasada? Estava atrasada no sentido de muitas restrições ainda às liberdades democráticas. Que na União Soviética, com a Glasnost hoje, a liberdade é completa, a verdade é que funciona. Né? Glasnost quer dizer transparência. Exato, é dizer a verdade ao povo. Quer dizer, mas isso depois do camarada Gorbachev. Não, com o Gorbachev que foi instaurado isso. Antes disso havia restrições, sem dúvida alguma. Quer dizer, quase semelhantes Eu vivi lá 8 anos e tanto e notava essas restrições. Né? Os livros de história, por exemplo, não transcreviam, não traziam a verdadeira história. Nomes como do Trotsky, de Bukharin, etc., não apareciam nos livros de história que a juventude estudava. Agora, doutor Luiz Carlos, era um erro. O senhor se afastou completamente do PCB e do PCdoB. Sim. Agora, as pessoas costumam perguntar, mas por quê? Porque eu vejo, por exemplo, esse arco de apoio ao PT, onde nós temos lá, Foice Martelo, PCdoB, que supostamente seria a linha Pequim, né? Né? Devia ser PCdoB, né? Não, mas eles romperam com Pequim também. O Amazonas rompeu primeiro com a União Soviética, depois rompeu também com Pequim, apoia-se hoje na Albânia. Não? É o grande partido marxista, segundo o senhor João Amazonas, é o único partido marxista do mundo. Mas qual é a importância da Albânia no contexto mundial? Isso aí eu pergunto ao senhor também qual é, né? Eu acho não tem nenhuma. Eu acho que parece um caso até de perturbação mental, né? É uma coisa meio difícil de entender. É difícil de entender. Agora, e como é que então nós temos então, esta linha que é chamada progressista dentro do Brasil, defendendo exatamente essa postura? Mas não é progressista, não. Nenhum dos dois partidos hoje defende uma linha progressista. O PCdoB, qual é a tática dele? É apoiar a transição democrática e o governo Sarney. Agora pergunte ao senhor Roberto Freire, que é o candidato do PCB, se ele diz isso nos discursos dele. Ele faz discursos liberais, né? Que não tem nada que ver com a linha do partido. Ele não cita um documento do partido por isso. Justamente por isso ele não pode, porque há documentos recentes. O último documento do PCB que eu conheço é da Voz da Unidade, que é o jornal deles, de 5 de maio. Nesse documento, o que eles propõem é uma unidade dos trabalhadores com o governo Sarney e com os empresários, em geral. Aí vão até os monopolistas, até as multinacionais. Empresários, em geral, e abarca até as multinacionais. Agora, o senhor ideologicamente é comunista, porém, hoje sem partido. Eu não participo de nenhum partido hoje. E como o senhor gostaria de ter um partido que pudesse realmente reunir comunistas autênticos? Seria melhor se participasse de um partido, mas não há esse partido. Eu não vou criar nenhum partido. Não tenho essa pretensão, não desejo de forma alguma me comprometer em criar partidos. Esses partidos morrem rapidamente. O PCB hoje é um partido que está traindo a classe operária. Está fazendo uma política de traição à classe. E o PCdoB é o mesmo. O PCdoB não tem nem o sentimento internacionalista que é inerente ao comunista, né? Porque o comunista é internacionalista por essência. Eles vivem atacando a União Soviética, que é o primeiro país socialista no mundo que criou o socialismo, trouxe o socialismo para a humanidade, né? E eles vivem atacando a União Soviética. Agora, essa confusão toda na cabeça do eleitor torna o quadro mais complicado ainda. Muito complicado. O quadro é complicado, realmente. Para o eleitor simples, o homem modesto, né, da base, o operário da base, sente dificuldade em se orientar. Né? Porque ele vê, ao mesmo tempo, pela televisão, caindo os estandartes da Foice Martelo. Sim. E vê, na mesma televisão, levantarem os estandartes da Foice Martelo, porém na América do Sul, no Brasil. Por outros partidos. Então eu fico imaginando o que o telespectador
menos avisado entende tudo isso. Porque eu, que sou um telespectador privilegiado, estou aqui na sua frente, não entendo nada. Não entende, fica com dificuldade realmente, né? Porque... Mas a verdade é que a confusão é grande, mas que tudo isso é negativo e não representa absolutamente, não tem nada a ver com o comunismo, né? São partidos hoje que são partidos que defendem posições burguesas, né? Defender o governo Sarney, esse governo que está aí, qual é a política do seu Sarney? É descarregar todas as dificuldades da crise nas costas do trabalhador. Sim, é essa a política. Mas os partidos que estão e apoiando... Apoiam ele, mas negam que apoiam, porque o senhor Roberto Freire não diz isso. É o candidato. Mas a frente do PT também não apoia o Sr. Sarney, ao contrário. Apoia o PCB. O PCdoB apoia? E o PCdoB também. Apoia o Sarney? Apoia o Sarney. Mas como é que é isso? É isso. Lutará contra o Sarney? Pergunto eu. Onde é que está a documentação e documentos atacando o governo Sarney? Eles não apresentam. Bom, mas os discursos do Lula são discursos violentos. Mas o Lula é o PT, é outra coisa, é outro partido. Né? Mas com o apoio do PCdoB... Ah, mas isso é a tal frente única que ele criou na última hora, né? Porque ele sentia a necessidade, ele primeiro isolou o partido. Há poucos dias o Francisco Belfort escreveu um artigo na Folha de São Paulo acusando o Lula de ter colocado o PT num gueto, quer dizer, no isolamento. E foi isso mesmo. Ele não procurou nenhuma unidade com outras forças políticas. Agora, na última hora, apresentando-se candidato à presidência da República, ele precisava um voto mais geral do país, né, para a presidência da República. Então criou essa frentezinha com o PCdoB e o Partido Socialista. Dois partidinhos que não trazem voto nenhum para ele. É a tal Frente Brasil. É a fachada. É a fachada só, mas não tem nenhuma significação prática. Para o senhor, qual é a proposta ideológica do PT ou não existe proposta ideológica? Não, o PT não tem propriamente ideologia. O PT é um partido burguês como qualquer outro partido. Porque no Brasil ninguém nasce comunista, né? Todos nós nascemos sob a influência da ideologia burguesa. Se não muda de ideologia, e nem o Lula, que é o chefe, não mudou de ideologia, a ideologia dele é a ideologia da burguesia, porque todos nós nascemos filiados a essa burguesia, né? Só se ele estudasse o marxismo é que ele poderia então mudar de ideologia. Toda a minha crítica ao Lula é no sentido de levá-lo a estudar o marxismo, a ciência do proletariado. Mas ele vê na minha crítica um ataque a ele, quando não há ataque nenhum. Eu penso que ele é um operário talentoso, de grande talento mesmo, que organizou massas em torno do nome dele. Isso já é um motivo de admiração. Mas está muito longe ainda de ter uma ideologia do proletariado. Agora, quando uma das correligionárias do Lula, no caso, a prefeita Erundina, até não sei se ela é mais correligionária ou mais adversária, porque o PT tem várias alas. É, tem muitas alas. Né? Eu não sei exatamente onde ela se encontra, mas quando ela diz, vamos combater a burguesia que está aí, então isso é uma falácia? Isso não se diz assim, pelo menos, né? Não é a forma de combater a burguesia em geral. Precisa ver qual é a maneira, o passo que pode ser dado em cada momento histórico. É isso que precisa se ver, né? Bom, agora o senhor imagina. E para isso precisa ter um partido organizado e com uma certa ideologia, né? Precisa ter um pouco de biblioteca, né? Isso é um pouco, isso realmente. Faz parte. Ler um pouco mais. Ler, né? E o pessoal aprende de ouvido, esse é um problema grave. Isso é um mal muito grande. Mas, bom, também é o tal negócio, se amanhã nós formos governar o país de ouvido também... também não se pode, né? Não fica muito claro, né? Doutor Luiz Carlos Prestes, homenagem à sua idade que todos festejam. Muito bem, muito obrigado. Tomar o nosso Gran Royal 12 anos e voltamos em seguida, por favor. Muito Vamos ao intervalinho.